Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. Gostaria de compartilhar aqui uma passagem bíblica e um pensamento, um pequeno estudo, dado a sua relevância, tá? Para nós, para a nossa vida individual e a nossa vida com Deus. Apesar de que não existe uma vida individual, sempre vivemos uma vida com Deus, ou a favor dele ou contra ele. Diz assim, João 8, verso 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho, aqui o filho com F maiúsculo, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu gostaria de concentrar essa meditação de hoje no verso 34. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, o pecado, além dos seus efeitos eternos, ele também tem efeitos presentes. Ele tem efeitos no momento presente. Ele tem um efeito sobre a nossa vida. O pecado, ele tem um efeito, além dos seus efeitos morais e legais, além dos seus efeitos externos, o pecado ele tem um efeito interno sobre o ser, sobre o próprio ser humano, que é a escravidão. E a escravidão é uma condição onde você não tem a liberdade de exercer a sua vontade. Você não tem domínio sobre as suas ações. A escravidão significa que você está fazendo sempre a vontade do outro e não a sua própria. Ou seja, a escravidão é a falta de liberdade de vontade. É onde você não está no domínio das suas vontades, você não está no domínio, portanto, por consequência, das suas ações. Se você não domina as suas vontades, os seus ímpetos, se você não domina a sua motivação, as suas ações serão contrárias ao que elas deveriam ser. Portanto, o escravo ele não tem liberdade de escolha. E o que isso significa na prática? Significa que, se cometemos pecado, nós somos escravos desse pecado. Como assim? Se eu cometo um determinado pecado, aquele pecado me torna escravo dele. Na medida que, logo depois, amanhã e depois de amanhã, eu não vou ter a opção de não cometer aquele pecado, porque eu vou ser escravo daquele pecado. E eu não vou estar no domínio da minha vontade. Então, mesmo que eu não queira cometer aquele pecado amanhã, irei cometê-lo, porque me tornei escravo dele. E nós temos isso muito claro em relação aos vícios químicos, vou colocar assim, do álcool, das drogas, da maconha, da cocaína, né? Hoje em dia está muito em voga a pornografia. Então esses vícios de substâncias químicas, nós entendemos, os médicos já entendem, psicólogos, psiquiatras, eles já entendem isso, essa dependência que há. Tá? Mas o que o Senhor Jesus nos explica é que na nossa existência, no nosso funcionamento,
Se eu cometo um determinado pecado, eu sou escravo desse pecado, não só para pecados que são de vícios de substâncias químicas. Tá? Então, se eu me torno escravo e eu vou me tornando cada vez mais escravo, essa situação ela vai piorando cada vez mais, ela não fica estática. Como usuário de drogas que sempre quer mais, até chegar a um ponto de overdose, até chegar a um ponto de morte física, isso acontece, isso é válido, não somente para esses vícios, mas para todos os pecados. Todos os pecados que nós cometemos, eles vão exigindo cada vez mais. Eles vão nos escravizando cada vez mais, vão nos colocando numa situação de escravidão, de dependência cada vez maior. E o homem vai se tornando cada vez mais escravo. Cada vez mais escravo. Isso é muito sério, porque veja o exemplo de Sansão. A história de Sansão, nenhuma história bíblica está ali por acaso. Toda história bíblica é eivada de muito sentido, um sentido muito catequético, de ensino. A Bíblia quer nos ensinar. E o que Deus quer nos ensinar através das histórias é o que acontece com o ser humano. É o que Deus quer e o que o ser humano faz. E o que Deus quer mostrar são as consequências das escolhas. Sansão era alguém que era dotado de uma força extraordinária e que não era, essa força extraordinária não era muscular, não era biológica. A força extraordinária de Sansão era a presença do Espírito Santo na vida dele, que o dotava dessa força extraordinária. Era a presença de Deus, era uma força que vinha do Espírito de Deus, porque ele era ungido, ele era consagrado. E o que a história de Sansão quer nos mostrar é que Sansão era escravo do pecado. Ele era escravo do pecado sexual. Ele era escravo do desejo sexual. Sansão era um viciado sexual. E foi isso que o tornou escravo. Antes ele era escravo apenas do pecado. Então se deitava com várias mulheres, com mulheres que não eram do povo de Deus, inclusive eram filisteias. E o que a Bíblia quer nos mostrar é que o estado de Sansão piorou muitas vezes mais do que ele achava que poderia acontecer, ao ponto dele ser capturado e se tornar escravo de fato. Os seus olhos foram furados, ele ficou cego. Aqueles que o capturaram, essas pessoas, esse povo bárbaro, furou os olhos de Sansão. Olha o estado que Sansão chegou. Sansão era alguém ungido, cheio da força de Deus, de uma força sobrenatural, e terminou a sua vida como um escravo miserável, cego, humilhado. E com certeza o que a Bíblia quer nos dizer, o que o Senhor quer nos dizer é que o pecado também nos cega. O pecado nos torna cegos para as verdades de Deus. Então uma pessoa que é escrava dos seus pecados, ela tem dificuldade de ver a verdade. Ela tem dificuldade de ver a realidade e perceber o quanto ela está errada. Você já deve ter conversado com uma pessoa assim, que você via que ela estava completamente errada, ela estava indo por um caminho completamente errado. É certeza que aquele caminho vai levar aquela pessoa a resultados ruins, e você tentou alertá-la e ela não te ouviu. Porque o pecado
também tem esse efeito. Ele nos cega. Ele nos cega. Ele nos torna escravos e ele nos torna cegos, incapazes de ver a nossa condição miserável. Ainda bem que Sansão se arrependeu, pediu a misericórdia de Deus e no último dia da sua vida ele cumpriu o propósito da sua vida, que era derrotar os filisteus, que era acabar com aquele povo. Então nós temos que, o que Deus está dizendo é, você quer ir por esse caminho? O propósito de Deus na sua vida pode ser que ele ainda se cumpra até no seu último dia de vida. Como aquele ladrão na cruz que foi salvo porque creu em Jesus nos últimos momentos da sua vida. Mas é essa vida que você quer levar, uma vida de escravo, de cego espiritual, um cego que não enxerga a própria realidade, um cego que não enxerga a própria miséria, um escravo numa situação miserável, levando uma vida miserável, porque Sansão levou uma vida miserável. Seus últimos anos foram anos de escravidão, de miséria, de humilhação. Um homem que era dotado, que era cheio do Espírito de Deus, dotado de uma força extraordinária. Esse homem terminou a sua vida escravo, humilhado, cego. É isso que você quer para a sua vida? Então o alerta, o apelo que eu trago para você nesse dia é: se tem um pecado que te escraviza, vá até Jesus. Rápido, urgente e desesperadamente, para que Jesus te liberte desse pecado. Porque Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, só existe uma forma de sermos libertos verdadeiramente, se formos libertos por Jesus. Porque nós mesmos não temos essa capacidade de nos libertar. Já nascemos escravos. Foi o que Morpheus falou para o Neo em Matrix. Nós já nascemos escravos e não sabemos disso. Nós já nascemos escravos das nossas paixões, dos vícios, o que a Bíblia chama de concupiscência da carne, que são esses desejos quase que incontroláveis, que não conseguimos resistir por causa da nossa condição de escravidão. Mas a boa notícia é que nós temos um libertador que não teve pecado algum, que morreu por nós e que tem todo o poder e tem toda a autoridade para nos libertar de qualquer pecado que nos escraviza, que nos coloca prostrados. Quantas pessoas tentam se libertar do álcool e não conseguem? Quantas pessoas tentam se libertar da pornografia e não conseguem? E essas pessoas estão cheias de boa intenção no coração, elas não querem pecar, elas não querem cometer esses atos, mas elas continuam cometendo, continuam repetindo os mesmos erros, porque estão escravas desses pecados. E esses pecados tornarão a situação da vida delas cada vez pior. Elas serão cada vez mais escravas. Elas estarão cada vez mais dependentes. Estarão cada vez mais prostradas diante desse pecado, numa situação de humilhação, de cegueira espiritual, de cegueira mental. Então, corra desesperadamente para Jesus. Corra desesperadamente para Jesus. E o que isso significa na prática? Na prática, significa você fazer tudo o que está ao alcance para estar na presença de Deus. Vá para a igreja todos os dias, se necessário for. Jejue todos os dias, se necessário for. Ore em todo o tempo. Peça misericórdia de Deus em todo o tempo. Leia a Bíblia em todo o tempo. Porque é a sua vida, é a sua alma, é a sua existência que está em jogo. E se você continuar nessa situação,
Você vai morrer nesse estado de escravidão, vai morrer humilhado, escravizado, numa situação de miséria, miséria inclusive financeira, mas a pior delas é a miséria de vida, é não ter controle sobre as próprias vontades. Por isso que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. O domínio próprio, quando o homem tem domínio sobre si mesmo, esse é um fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque somente Deus pode nos retirar da escravidão, do pecado e dar a nós o domínio sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos. Olha que bênção maravilhosa, olha o que Deus tem para você. Que você saia da escravidão, do pecado, do vício, seja ele qual for. Que você saia da escravidão das suas paixões e vá para uma condição onde você tenha domínio próprio. Onde você consiga fazer o que a sua mente racional diz que é o certo. Consiga fazer o que você sabe que tem que fazer e deixe de fazer o que você sabe que tem que deixar de fazer. Que deixe o velho homem, que deixe as práticas do mal e consiga de forma autônoma fazer o bem. Fazer o bem. É isso que Deus quer dar para nós, liberdade. Por isso que só existe liberdade em Cristo. Só existe liberdade em Jesus. O homem que vive distante de Deus, independente de Deus, ele é escravo do pecado. Seja ele qual for, dos vários relacionamentos, da prostituição, do álcool, das drogas, da pornografia, dos jogos, das apostas, seja qual for a paixão que domina esse homem, ele é escravo. Ele é escravo. E a situação dele, dia após dia, é cada vez pior. E a consequência é o que veio sobre a vida de Sansão. Escravidão, cegueira, solidão. Sansão estava sozinho, morreu sozinho. Ele não morreu no meio do seu povo. Ele não passou os seus últimos dias de vida com seu povo. Sansão não teve família, não teve esposa, não teve filhos. Olha que miséria de vida. Olha que estado de humilhação. Porque ele era escravo do pecado. E o pecado o escravizou cada vez mais até colocá-lo em uma situação deplorável. Não deixa, meu irmão, isso acontecer na sua vida. Corra para Jesus, corra para Jesus, corra para Jesus. Jesus tem libertação para a sua vida. Vá para a igreja, ore, jejue, peça ajuda a homens que sejam dignos, homens que sejam de confiança, peça ajuda em oração, em aconselhamento bíblico. Não se conforme com seus pecados. Não se conforme com seus vícios, eles vão te matar. Não é só o vício em drogas que mata. Essa é a grande ilusão das pessoas. Elas acham que o vício que mata é o vício em drogas. Não só esse, qualquer vício rouba a sua vida. Qualquer vício rouba de você o verdadeiro prazer de viver. Qualquer vício, seja ele qual for. Então, misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia dessa geração, que o Senhor nos liberte de nossos pecados pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, e que a sua vida seja cheia de domínio próprio, que a sua vida seja cheia da liberdade que há em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus te liberte dos seus pecados. É o que eu lhe peço, é o que eu peço a Deus, em nome de Jesus. Amém.